Bom dia, maravilhosas e maravilhosos, tudo bem com vocês? Dia 22 de julho de 2025, mais uma edição do Café com Gleice, a sexta edição, sexta edição. Nossa, nós já lemos 6 livros, 5 livros aqui, seis livros com esse, que a gente está lendo agora, Hábitos Atômicos. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um Café com Gleice. Hoje nós vamos dar continuidade à nossa leitura desse livro aqui, Hábitos Atômicos, de James Clear. E é um livro muito bom, gente. Hoje a gente vai dar continuidade e é o nosso quinto dia. Compartilha essa live com um amigo, com uma amiga, para acompanhar aqui junto com a gente. Se você acha que ele ou ela tem interesse, compartilha essa live aí, tá? Se você tá assistindo essa live gravada, fica até o final, porque eu tenho certeza que você vai gostar, tá bom? Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos para mais um Café com Gleice. Quanto tempo, né, minha gente? Quanto tempo? Que dia foi que eu vim aqui? Qual foi a última vez que eu estive aqui? Bom dia, Brenda, seja bem-vinda, maravilhosa. Quinta-feira passada, sexta-feira não fiz live, segunda não fiz live. Quanto tempo! Meu Deus! Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Vamos dar sequência aqui à nossa leitura? Vamos dar sequência, olha só. Se você não tem um livro, Hábitos Atômicos, não tem problema nenhum. Dá para acompanhar o café aqui, porque eu leio na íntegra, a gente discute, e lembrando que eu gosto que vocês participem, tá? Eu gosto de interagir com vocês, então eu tô aqui para isso, é para interagir com vocês, não é só para eu ficar lendo e ficar refletindo aqui sozinha, não. A intenção do Café com Gleice é que seja como se fosse um clube do livro, né? Na verdade não é um clube do livro, é bem diferente o formato de um clube do livro, mas eu preciso da interação de vocês para que me dê mais gás para eu poder continuar, tá bom? Já com o meu café aqui. Que maravilha! Muito tempo. Bom dia. Eu estou hoje com um chazinho, mas tá valendo também. Então, pega seu café, pega seu chá, pega sua água e se embora, minha gente. Deixa eu ver onde foi que eu parei. A última vez que eu li com vocês, eu acho que foi a página 33, eu acabei esquecendo de marcar, mas é isso mesmo, página 33, tá? Vamos dar sequência aqui. Que na verdade, eu vou voltar pra gente poder relembrar o que a gente estava vendo na leitura passada. A gente estava falando sobre o comportamento incoerente, né, na verdade, com o eu. Porque às vezes, o que é esse comportamento incoerente? Porque às vezes a gente quer inserir hábitos na nossa vida, a gente quer mudar a nossa vida, mas a gente continua fazendo as mesmas coisas, né? Aí não dá. Quando a gente quer mudar, quando a gente quer inserir alguns hábitos bons da nossa vida e a gente continua fazendo do mesmo, porque tem muita gente que quer mudança, mas não se mexe. Tem muita coisa que quer mudança na vida, mas não se movimenta. Então, antes de ir pro parágrafo, para a parte para a gente ler, eu vou voltar aqui. E ele diz assim, ó, o comportamento incoerente com o eu não durará. Você pode desejar mais dinheiro, mas se a sua identidade for de alguém que consome em vez de produzir, você continuará a ser atraído por gastar em vez de ganhar. Então, olha só a incoerência. Então, às vezes, eu estava pensando justamente isso, antes de começar a live. Eu estava pensando, quando eu estava me arrumando, eu estava pensando justamente isso. Como que você... na verdade, você não vai ter se você não ser. Então, se você às vezes está aí, meu Deus, eu quero mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, eu preciso de mais dinheiro, você não vai receber. Enquanto você ter uma postura de gastadora, enquanto você não cuidar do seu dinheiro, enquanto você não souber cuidar do seu dinheiro, enquanto você não souber cuidar do seu dinheiro, você não vai receber mais daquilo. Você não vai receber. Então, é exatamente o que ele diz. Você pode desejar ter mais dinheiro, mas se a sua identidade, ou seja, quem é você,
Se o eu não mudar, não adianta. Então, você pode desejar ter mais dinheiro, mas se a sua identidade for de alguém que consome em vez de produzir, então como que você deseja? Olha só a incoerência. Você quer mais dinheiro, você deseja mais dinheiro, você quer dinheiro, só que a sua identidade é de uma pessoa gastadora. A sua identidade é de uma pessoa que não sabe cuidar do seu dinheiro. A sua identidade é de uma pessoa que não cuida do que já tem, do pouco que já tem. Se você não cuida do que você já tem, como que você vai conseguir mais? Não existe isso. Então é uma incoerência. Então você vai continuar a ser atraído por gastar em vez de ganhar. Então você pode querer ser mais saudável. As pessoas sempre querem ser mais saudáveis, né? Sempre querem, mas se você continuar a priorizar, você sempre prioriza o conforto, você sempre prioriza ficar sentado no sofá o dia todo, você sempre prioriza a ter preguiça o dia todo, não vai para academia, não faz exercício, não faz caminhada, não faz corrida, não cuida da sua alimentação, você é relaxado. Vai ser muito difícil você mudar esses hábitos se você não mudar suas crenças. É disso que o livro trata. E esse livro é muito bom, minha gente, muito bom. Olha, a Agnello entrou aqui. Seja bem-vindo, querido. Ele comentou, ser rico é precisar de pouco. Exatamente. É você conseguir cuidar do que você já tem. Se você não sabe cuidar do que você já tem, como que você vai receber mais? Não tem lógica isso. Não tem lógica, entende? Então, cadê? É difícil mudar seus hábitos se não mudar as crenças subjacentes que levaram a seu comportamento passado. Você tem um novo objetivo e um novo plano, mas não mudou quem é. Quem você é. Esse é o segredo. Então, se você tem um objetivo, você tem um plano, você tem uma meta, você quer mudar, mas você continua a mesma pessoa, porque o segredo é mudar a identidade. E é um processo, ninguém muda de um dia para o outro. E os hábitos, justamente, eles estão aí para isso, entende? E o que eu achei mais interessante é porque, gente, todos os livros, eles são casa. É incrível como o próximo livro, que inclusive já está escolhido, mas eu ainda não vou divulgar, para vocês não ficarem ansiosos. Tem tudo a ver com isso aqui, próximo livro. Próximo livro é forte, tem tudo a ver com isso. Então vamos lá. A história de Brian Clark, um empresário de Boulder, Colorado, é um bom exemplo. Ele disse, desde que consigo me lembrar que roo minhas unhas, me contou Clark, começou como um hábito nervoso quando eu era jovem. E depois se transformou em um ritual indesejado de preparação. Um dia resolvi parar de roer minhas unhas, até que cresceram um pouco, apenas com força de vontade consciente eu consegui. Então às vezes a pessoa fica, eu não consigo fazer isso, eu não consigo fazer aquilo, eu não consigo. Você não vai conseguir mesmo quando você não tiver com o pensamento de que você não consegue. Entende? Então Clark fez algo surpreendente. O que ele fez para poder parar de roer as unhas? Muitas pessoas têm esse costume, né, de roer a unha quando tá muito nervoso. Vamos ver o que foi que ele fez. Olha só, eu pedi à minha esposa para agendar minha primeira sessão de manicure. Disse ele, meu pensamento era que se começasse a pagar para cuidar de minhas unhas, não as roeria. E funcionou. Mas não pela questão financeira. O que aconteceu foi que a manicure deixou minhas unhas realmente bonitas pela primeira vez. Olha isso. Ela até disse que, apesar do péssimo hábito, eu tinha unhas muito saudáveis e bonitas. De repente, fiquei orgulhoso de minhas unhas. E mesmo que seja algo a que nunca tenha aspirado, isso fez toda a diferença. Nunca mais roí minhas unhas. Desde então, nem sequer cheguei perto de fazê-lo. E o motivo é que agora tenho orgulho de cuidar bem delas. Olha isso. Então, a forma definitiva de motivação intrínseca é quando um hábito se torna parte de sua identidade. E foi isso que aconteceu com ele.
Uma coisa é dizer que sou o tipo de pessoa que quer algo, o que é muito diferente de dizer que sou o tipo de pessoa que é algo. Entende a questão? É muito diferente você querer algo e você ser algo. É essa a mentalidade que você tem que ter quando você quer mudar um hábito, quando você quer chegar em algum objetivo, quando você quer fazer alguma coisa na sua vida. Quanto mais orgulho você tiver em um aspecto particular de sua identidade, mais motivado estará a manter os hábitos associados a ele. Se sentir orgulho de como seus cabelos são bonitos, você desenvolverá todos os tipos de hábitos para cuidá-lo e mantê-lo. Isso é fato. É incrível isso. É incrível. Mulheres que estão aqui, que estão assistindo aqui, que estão aqui ao vivo ou que estão assistindo gravado. Quanto mais a gente desleixa do nosso cabelo, quanto mais a gente não cuida do nosso cabelo, mais a gente não vai cuidar. Por quê? O que a gente pensa? Ah, já tá feio mesmo. Pra que eu vou cuidar? Pra que eu vou mexer se já tá feio? Ele não fica do jeito que eu quero. Meu cabelo é assim mesmo. Não tem jeito. Tem jeito sim. Tem jeito. Aí às vezes você se sente mal, porque mulher tem muito isso. Mulher tem muito isso. É como se fosse aquela história do Sansão. A força da mulher praticamente está no cabelo, né? Quando a gente não tá com cabelo bonito, a gente não quer ir pra festa. Quando a gente não tá com cabelo bonito, a gente não quer tirar foto. A gente não quer aparecer nos stories. Não é isso? A gente não quer que aquela pessoa nos veja quando a gente não tá com cabelo bonito. Então, quanto mais a gente cuida do nosso cabelo, mais a gente quer cuidar. Porque tá ficando do jeito que a gente quer, tá ficando bonito do jeito que a gente quer. E a gente desleixa muito com isso. A gente desleixa. Então, se sentir orgulho de como seus cabelos são bonitos, você desenvolverá todos os tipos de hábitos para cuidar e manter. Não só as mulheres, os homens também. Os homens também, a mesma coisa. Se estiver orgulhoso do tamanho do seu bíceps, não faltará nos treinos de braços. É só quando a gente... É aquela coisa, né? É só quando a gente vê os resultados, os pequenos resultados. Mas se você não começar, você nunca vai ver resultado. Nunca vai ver. Então, se estiver orgulhoso dos cachecóis que tricota, estará mais propenso a gastar horas por semana tricotando. Sempre que algo envolver seu orgulho, olha isso, sempre que algo envolver o seu orgulho, você lutará com unhas e dentes para manter seus hábitos. A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Guarda isso, tá? Escreve aí. Escreve aí no seu caderninho, que eu tenho certeza que você tem um caderno do Café com Gleice. Tenho certeza disso. Se você ainda não tem, tem que adquirir esse caderno, tá? A verdadeira mudança de comportamento é a mudança de identidade. Você pode começar um hábito por causa da motivação, mas a única razão que o fará cultivá-lo é ele se tornar parte de sua identidade. Qualquer um pode se convencer a ir à academia ou a adotar uma alimentação saudável 1 ou 2 vezes. Mas se não mudar a crença, é essa a questão, a crença. Se não mudar a crença por trás do comportamento, é difícil manter as mudanças em longo prazo. As melhorias são apenas temporárias, até se tornarem parte de quem você é. Começar um hábito não é nada simples. Mudar um hábito não é nada simples. Mas com o passar do tempo, isso se torna tão natural. Os hábitos que a gente tem no nosso dia a dia, eles são naturais, pode perceber. Todos os hábitos que você... E todo mundo tem hábito e todo mundo tem rotina. Não vem me dizer, eu não tenho rotina, não tenho hábito. Tem sim. A gente, tenho certeza, você com certeza, pela manhã, faz todos os dias a mesma coisa, daquela mesma forma todos os dias. Você escova os seus dentes todos os dias de uma forma. Você toma banho todos os dias de uma forma. São hábitos, são rotinas que você já faz, já está impregnado em você. A mesma coisa são os hábitos novos. E aí, o que acontece? O que a gente tem que pensar para a gente adquirir um hábito? Por exemplo, você quer começar a ler. Talvez você não seja leitora ou leitor, mas você quer adquirir esse hábito da leitura. Mas você tá aí na sua cabeça que você não tem tempo, que você tem uma vida muito corrida, e perder aquelas conversas, né, de sempre. Sou muito corrido, tal, não sei o quê. Na verdade, o que você tem que pensar
se você quer inserir a leitura na sua vida, o objetivo, na verdade, não é ler um livro. O objetivo é você se tornar um leitor. O objetivo é você se tornar uma leitura. É isso que você tem que pensar. O objetivo, talvez, se você quer, sei lá, no ano que vem, participar de uma maratona, né? Talvez você quer participar de alguma dessas corridas que tem aí. Então, o objetivo não é correr a maratona. O objetivo é você se tornar um corredor. É essa a mentalidade que você tem que ter. Se tornar um corredor. O objetivo, se você talvez queira aprender a tocar um instrumento, seja o que for, o objetivo não é aprender a tocar um instrumento. O objetivo é se tornar um músico. Tá vendo a diferença? A diferença? Então, seus comportamentos são geralmente um reflexo de sua identidade. O que você faz é uma indicação do tempo de pessoa que acredita ser. Esse é o segredo. Você já acredita que é. Seja consciente ou não. Pesquisas mostram que, uma vez que uma pessoa acredite em um aspecto particular de sua identidade, é mais provável que haja alinhada a essa crença. Por exemplo, as pessoas que se identificaram como eleitoras eram mais propensas a votar do que aquelas que simplesmente afirmavam que votar era uma ação que gostariam de realizar. Olha isso. Então, por exemplo, aquelas pessoas que se sentem eleitoras, elas têm mais vontade de votar. Elas se sentem, na verdade, e elas gostam, o votar, né? Essa questão de ir votar, para elas, é uma coisa interessante, uma coisa boa. Então, elas se sentem eleitoras. Elas se sentem eleitoras. Não é o simples ato de votar. Da mesma forma, a pessoa que incorpora os exercícios em sua identidade não precisa se convencer a treinar. Fazer a coisa certa é fácil. Afinal, quando o seu comportamento e sua identidade estão totalmente alinhados, você não está mais buscando uma mudança de comportamento. Está simplesmente agindo como o tipo de pessoa que já acredita ser. Eu já fiz muito isso na minha vida e continuo fazendo. Eu fiz isso exatamente quando eu fiz a minha transição de carreira. Quando eu estava nesse processo doloroso de fazer a transição de carreira. Quando eu quis empreender, eu já me via como uma empresária. Eu já conversava como uma empresária. Eu já conversava com as pessoas, eu já conversava com os fornecedores, eu já conversava com a distribuidora de livros como uma empresária. Entende? E fui adquirindo e fui vendo como que uma empresária, uma pessoa empreendedora se comporta. Eu fiz isso exatamente na minha transição de carreira, mais ou menos assim. E eu não tinha lido esse livro, foi meio que inconsciente, sabe? Meio que inconsciente a partir de leituras que eu já faço, né? Eu faço muitas leituras. Então, só que esse livro aqui eu não tinha lido ainda, tô lendo aqui junto com vocês. Como todos os aspectos da formação de hábitos, isso também é uma faca de dois gumes. Ao trabalhar para você, a mudança de identidade é uma força poderosa para o autoaperfeiçoamento. Porém, ao trabalhar contra você, a mudança de identidade é uma maldição. Depois de ter adotado uma identidade, é fácil deixar que sua lealdade a ela influencie sua capacidade de mudança. Muitas pessoas passam pela vida em um torpor cognitivo, seguindo cegamente as normas associadas à sua identidade. O que ele quer dizer com isso? Vamos lá. A gente tem muito a mania, a péssima mania, na verdade, Sabe aquele ditado que fala assim, eu nasci assim, eu cresci assim? Sabe a síndrome da Gabriela? Às vezes as pessoas, elas não mudam de vida, não incorporam bons hábitos na vida, ou não faz o que veio na vida para fazer, porque às vezes você tem alguma coisa aí que pulsa no seu coração, que você gostaria de fazer, mas não dá o primeiro passo, não faz. Por quê? Porque às vezes a gente tem muito aquela síndrome da Gabriela, né? Eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Então, isso já está impregnado na gente. Às vezes a gente fala assim, eu não tenho
Por exemplo, quando vai dirigir, eu não dirijo porque eu não tenho noção de espaço, né? Aí eu não sou uma pessoa diurna. Eu mesma já falei aqui várias vezes, né? Eu não sou uma pessoa matinal. Eu não sou uma pessoa matinal. Eu sou péssima em lembrar o nome das pessoas. Quantas vezes a gente não fala isso? Nossa, eu sou péssima nisso. Eu sou péssima em lembrar o nome das pessoas. Eu estou sempre atrasado. Eu não sou bom com tecnologia. Nossa, eu não sou bom com isso. Não sou bom com tecnologia. Eu não sou bom. A gente mesmo que fala essas coisas. Então, eu sou horrível em matemática. Eu não sou bom em matemática. Então, e mil coisas que a gente fala. Mil coisas que a gente fala sobre a gente. Que a gente decreta. A gente assina embaixo, a gente escreve, é como se estivesse escrito em pedra. E na verdade não está escrito em pedra. Quando você repete a mesma história para si mesmo há anos, é fácil deslizar para essas calhas mentais e aceitá-las como fatos. Com o tempo você começa a resistir a certas ações, porque isso não é quem eu sou. Existe uma pressão interna para manter sua autoimagem e se comportar de uma maneira consciente com suas crenças. Você encontra uma maneira de evitar se contradizer. Quanto mais profundamente um pensamento ou ação está vinculado à sua identidade, mais difícil é mudá-lo. Olha isso. Então, quando você diz que você é uma pessoa que sempre está atrasada, que você não é boa em tecnologia, que você não é péssima em lembrar o nome das pessoas, e por aí vai, tem muito mais coisas, né? Quando você reforça isso, você está reforçando uma identidade. E que você está dizendo para você mesma que é difícil mudar isso. Você mesma está dizendo para você. Entende? Então, a maior barreira para a mudança positiva, em qualquer nível, indivíduo, equipe, sociedade, é o conflito de identidade. É esse conflito de identidade que atrapalha, às vezes, a gente adquirir um novo hábito, um hábito bom. Então, bons hábitos podem fazer sentido racionalmente, mas se entrarem em conflito com a sua identidade, você não conseguirá colocá-lo em prática. Em qualquer momento, você pode ter dificuldades em manter seus hábitos porque está muito ocupado, cansado demais, sobrecarregado ou centenas de outras razões. No entanto, em longo prazo, a verdadeira razão de não conseguir cultivá-los é porque sua autoimagem fica no caminho. É essa a questão. A nossa autoimagem. Como você se vê. É como você se vê. Porque, na verdade, não é nem... Às vezes você não tem nem vergonha do que as pessoas vão pensar de você. Às vezes você tem algum complexo com a sua autoimagem. E isso é que vai interferir em tudo. É isso que vai interferir. É por isso que você não pode se apegar demais a uma versão sua. Não pode se apegar a uma versão de sua identidade. Você não pode se apegar a essa versão que você criou. Porque, na verdade, muitas das coisas que a gente acha que a gente tem são coisas que a gente mesmo cria na nossa cabeça, na nossa mente. Ah, eu não sou bom nisso. Às vezes você nem tentou. Às vezes nem tentou. Então, o progresso requer desapego. Desapego. Você consegue desapegar? Você consegue desapegar? Tornar-se a melhor versão de si mesmo exige que você reveja continuamente suas crenças e atualize e expanda a sua identidade. Todos nós temos crenças. Aí você tem que agora observar em você quais são as suas. A gente nunca insere um hábito na nossa vida enquanto a gente não muda a nossa identidade, enquanto a gente não olha para as nossas crenças. Forte isso, né? Muito forte. Então, isso nos leva a uma questão importante. Se as suas crenças e visão de mundo desempenham um papel tão importante em seu comportamento, afinal, de onde elas vêm?
Como exatamente sua identidade é formada? E como você pode enfatizar novos aspectos benéficos de sua identidade e gradualmente apagar as partes do que impede de fazê-lo? E é isso que ele vai trazer agora. Então, de onde é que surgem as nossas crenças? Porque a gente tem crenças de todo tipo. Nós não nascemos com essas crenças. A gente foi tudo adquirido. Adquirido ao ambiente que a gente está, as pessoas que estão próximas da gente, a nossa família, principalmente, amigos. Tudo influencia. Então, o processo de 2 etapas para mudar a sua identidade. Deixa eu ver aqui, Fred. Deixa eu ver aqui até onde que eu posso ir aqui. Sua identidade emerge de seus hábitos. Você não nasceu com crenças predefinidas. Toda crença, incluindo aquela sobre si mesmo, é aprendida. Olha isso. E condicionada através da experiência. Mais precisamente, seus hábitos são a incorporação de sua identidade. Quando você faz sua cama todos os dias, ou seja, quando você arruma sua cama todos os dias, você está incorporando a identidade de quê? De organizadora, ou de organizada, de organização. Você quer ser uma pessoa organizada na sua vida? E eu falei lá no perfil secreto, a minha palavra para esse ano é ordem, né? Organização. Que eu sempre fui uma pessoa que queria ser organizada, mas na verdade não. Na verdade eu não era. Eu só passava uma, como é que eu posso dizer? Eu passava uma imagem de ser uma pessoa organizada, mas na verdade eu não era. E esse ano, de fato, eu quis ser uma pessoa organizada. A minha palavra desse ano é ordem. Ordem. Em muitas coisas na minha vida. Eu comecei a colocar ordem em muitas coisas na minha vida. E não é que as coisas vão pra frente, minha gente? Quando a gente coloca ordem. Ai, quando você escreve todos os dias, você incorpora a identidade de quê? Da criatividade. Quando você treina todos os dias, o que você está fazendo? Você está incorporando a identidade de uma pessoa atlética. Quanto mais você repete um comportamento, mais reforça a identidade associada a ele. Na verdade, a palavra identidade é originalmente derivada das palavras latinas essentitas, que significa ser, identidem, que significa repetidamente. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Olha isso. Sua identidade é literalmente seu ser que se repete. Gostei dessa frase. Seja qual for a sua identidade, você só acredita nela porque tem uma prova. Se vai à igreja todos os domingos, há 20 anos, você tem prova de que você é uma religiosa, um religioso. Se você estuda biologia por 1 hora toda noite, tem evidências de que você é uma pessoa estudiosa. Se você vai à academia, mesmo quando está frio e chovendo, você tem provas de que você é comprometida com a sua boa forma. Quanto mais evidências tiver de uma crença, mais fortemente acreditará nela. Olha isso. Durante a maior parte da minha vida, não me considerava escritor. Se você perguntasse a qualquer um de meus professores da escola ou da faculdade, ele diria que eu era um escritor mediano, na melhor das hipóteses. Certamente nada extraordinário. Quando comecei minha carreira como escritor, publicava um artigo... Eu tenho que providenciar um microfone urgente aqui, gente. Vou fazer isso hoje. Olha só. Quando comecei minha carreira como escritor, publicava um artigo toda segunda-feira e quinta-feira nos primeiros anos. À medida que as evidências aumentavam, minha identidade de escritor se consolidava. Não comecei como escritor, passei a ser por meio dos meus hábitos. Olha isso, minha gente. Olha isso. À medida que as evidências aumentavam, minha identidade de escritor se consolidava. Não comecei como escritor, passei a ser por meio de meus hábitos.
Então, tudo gira em torno dos hábitos, minha gente. Tudo gira em torno dos hábitos. Independentemente de quem você quer se tornar, de quem você quer ser. E a nossa sociedade, na verdade, as pessoas, o nosso mundo gira em torno do ter. Gira em torno do ter. Ou seja, as pessoas, o que elas pensam? Elas pensam, nossa, para eu ser reconhecida na sociedade, para eu ser uma pessoa, como é que se diz? Para eu ser uma pessoa respeitada na minha comunidade, eu tenho que ter algo. Eu tenho que ter, então eu tenho que dar um jeito de comprar um carro, eu tenho que dar um jeito de comprar, sei lá, o que seja. Porque é assim que acontece, né, na nossa sociedade. Então, para eu ser respeitada, eu tenho que ter. E às vezes você tem as coisas e você nem é. Às vezes você nem é. Você só tem aquilo ali. Mas e a sua identidade? Então, claro, seus hábitos não são as únicas ações que influenciam sua identidade, mas, em virtude da frequência, são geralmente as mais relevantes. Cada experiência na vida modifica sua autoimagem, mas é improvável que você se considere jogador de futebol só porque chutou uma bola uma vez, ou artista porque fez um desenho. Ao repetir essas ações, no entanto, a evidência se acumula e sua autoimagem começa a mudar. O efeito de uma experiência única tende a desaparecer, enquanto o efeito dos hábitos é reforçado com o tempo, o que significa que seus hábitos contribuem com a maior parte das evidências que moldam sua identidade. Dessa forma, o processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar você mesmo. É isso. E aí tem mais 3 páginas aqui. Tem mais umas 4 páginas, eu vou deixar para amanhã. E aí a gente finaliza esse capítulo. Tá bom? A gente finaliza esse capítulo. Então, olha só. Dessa forma, o processo de criação de hábitos é, na verdade, o processo de se tornar você mesmo. Olha isso. O processo de criação de hábitos, na verdade, é o processo de se tornar você mesmo. Porque, na verdade, nós somos os nossos hábitos. Nós somos os nossos hábitos, o que a gente faz todos os dias. É o que a gente faz todos os dias. O que a gente faz todos os dias é que nos torna quem a gente é. Então, se você lê todos os dias, você é uma leitora. Se você escreve todos os dias, você é uma escritora. Não é verdade? Isso é muito interessante mesmo, minha gente. Olha, se você ficou aqui até o final, tá assistindo essa live gravada, não deixa de comentar, tá? Deixa seu comentário aqui, porque eu gosto muito de saber se você está gostando desse livro, o que você achou aqui, se algo que eu falei aqui, ou que o livro trouxe, que te tocou aí de alguma forma, reverberou aí em você, eu gosto muito de saber. Então deixa aqui embaixo, deixa seu comentário, uma palavra, um emoji, o que seja, para eu saber que tem gente assistindo essa live. E isso me dá força para eu continuar, tá bom? Então, que hoje o nosso dia seja maravilhoso, minha gente. O céu tá lindo, o dia tá lindo, vai pra vida. Eu recebo a vida, fala aí, fecha os olhos, vai lá olhar o céu, vai olhar o sol. Respira fundo e fala, eu recebo a vida. Eu recebo a vida. E hoje o nosso dia será maravilhoso. Melhor do que ontem. Muito melhor do que ontem. Porque a gente tem que pensar muito nas coisas. Eu era muito uma pessoa que pensava muito nas coisas que não dava certo. As coisas que eu queria realizar e que não dava certo. Hoje é ao contrário. Hoje as coisas que não deram certo são só detalhes. Detalhes que ficaram para o outro dia. Para que no outro dia eu consiga realizar. Entende? Então eu foco no que deu certo ontem. Muita coisa não deu certo ontem. Os pássaros passando aqui, coisa mais linda do mundo. Muita coisa não deu certo, mas eu vou ficar remoendo as coisas que não deram certo? Não.
Eu não vou ficar remoendo as coisas que não deram certo. Eu vou olhar para aquilo que deu certo e agradecer. Não, gente, não esquece de agradecer pelas mínimas coisas. Esse é um do... Se eu pudesse falar para vocês, esqueça todos os hábitos da sua vida e foque em um hábito, é agradecer. Agradeça quando você acordar, agradeça quando você for dormir, agradeça no meio do dia, agradeça o tempo todo pelas coisas, sabe? Porque quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Quanto mais a gente agradece, mais coisas boas acontecem. Isso é surreal. Surreal. Tá bom, minha gente? Então eu vejo vocês amanhã. Vamos agora dar sequência normal aqui nessa live. Acabou a bagunça. Acabou a bagunça de não ter live. Tá bom? Olha, a Brenda colocou, amém, estou gostando muito. Que bom, maravilhoso, fico muito feliz. Então, aguardo você aqui amanhã novamente às 6h40 e todos vocês que estão aqui assistindo essa live gravada, tá bom? Lembrando que a live vai ficar no feed por 24 horas, tá bom? Ela não fica no feed, ela fica por 24 horas, amanhã ela não vai estar mais, então aproveita para assistir hoje e deixa o seu comentário, tá bom? Outra coisa que eu queria falar, no livro Essencialismo, que a gente leu no café passado, eu desenvolvi um resumo com os maiores insights, os melhores insights aqui da nossa leitura. É um resumo pequeno, não é um resumo grande. Então, se você quiser o resumo do livro Essencialismo, o resumo que eu fiz, o que tem assim vários insights maravilhosos, é só me mandar um direct que eu mando esse resumo para você, tá bom? Então, um beijo, fiquem todos com Deus e até amanhã, às 6h40. Beijo. Tchau, tchau.